Tudo bem, Flávio? Bom dia para vocês todos aí. Uma manhã de alegria, acho que para todos os corintianos, né? Eu também me sinto feliz por ter visto o Corinthians ganhar um título mundial com autoridade em cima de um time, de uma potência praticamente, milionária da Europa, né, cara? Então jogando com uma consciência, com uma bagagem, sabe? Tudo maduro, sabendo o que tá fazendo. E tudo isso, óbvio, que passa pelo Tite, né, cara? Tudo... não tem time, eu acho que certinho, não tem time campeão sem um comando, né? Então as atitudes que o Tite tomou, de toda forma, de tirar um, colocar outro, pode ser bom ou ruim para aquela pessoa individualmente, mas ele buscando sempre, igual ele fala, eu posso errar, mas eu não vou errar na ideia, porque ele pensa muito, ele estuda muito, né? Então acho que tá de parabéns e o Tite é merecedor de ter um time maravilhoso que ele tem na mão hoje em dia, que é comandado por ele. Quer dizer, Alex, pelo que você está falando, o jeito que o Corinthians jogou hoje não te surpreendeu propriamente. Quer dizer, o Corinthians jogaria assim qualquer que fosse o adversário, porque é o único jeito que sabe jogar, né? É o jeito que o seu técnico treina. E já vem jogando há um tempo, né? Uma equipe que não mudou praticamente muito, não mudou nada, se for ver. E os jogadores que entraram, tipo o Guerreiro, já entrou na mesma balada, na mesma cara do Corinthians, nas mesmas características. Então já sabia o que se tinha que fazer. E conversando com alguns jogadores, é bem aquela situação, é o tipo de torneio curto que você não tem chance de errar. Conversando com o Paulo André, com o Paulinho, Fábio Santos, Chicão, até o próprio Duílio e tal. É a situação de você controlar seu emocional para você executar aquilo que você pode. E eu fico feliz por eles terem feito realmente aquilo que eles podem fazer. Jogou bem, jogou consciente, consistente, sabe? Então, quando a conquista também é dessa forma e você é melhor do que o adversário, mesmo tomando susto, o Cássio pegando umas bolas, isso é normal porque é um Chelsea do outro lado, tem capacidade, é um time perigoso. Mas, de toda maneira, num todo, acho que o Corinthians foi muito merecedor desse título. Alex, a gente vai abusar um pouquinho de você, como você estava dentro desse time até outro dia. Mauro César, uma pergunta para o Alex, grande meia que foi importante na conquista da Libertadores. Eu queria primeiro parabenizar o Alex, que participou da campanha, porque se não fosse o Alex e aqueles jogadores da Libertadores, o Corinthians não chegaria à disputa desse torneio. Alex, eu queria que você falasse um pouquinho de como é o trabalho do Tite, de convencimento dos atletas para que eles joguem como joga o Corinthians. O jogo coletivo, a marcação, hora adiantada, hora no próprio campo. É um trabalho de conscientização muito grande. Você acha que sabe bem disso, que você tem experiência internacional. E o jogador brasileiro não tem muito esse costume, né? Isso não é uma característica marcante do jogador brasileiro. Como é que o Tite conseguiu enfiar isso na cabeça desses jogadores? Mostrando que praticamente essa preparação feita dessa forma, no jogo ela vai dar resultado. E quando dá resultado, praticamente a credibilidade em cima do seu comandante ele é maior, em cima de todo mundo acaba sendo maior, né, Mauro? Então isso passa porque, assim, esses trabalhos táticos, eles são os mais chatos do futebol, mas eles também são os mais necessários. Um treinamento bom de bola parada ofensiva e defensiva, um treinamento até invisível, que o Tite faz muito lá, não é legal fazer. Óbvio que a gente sabe que não é o gostoso, mas é bem o que o Tite fala, eu aprendi a dar para vocês, não o que vocês querem, mas o que vocês precisam. E em cima disso tudo, acaba dando esse resultado todo, essa consistência. Mas para isso, você precisa ter jogadores inteligentes e capazes para poder captar o que esse seu treinador está querendo passar com inteligência, né? Jean, ó, de uma perguntinha pra gente liberar o Alex, que também tá, claro, vai festejar, né? Campeão. Claro. Alex, eu queria saber, quando você chegou ao Corinthians, havia uma expectativa que talvez você fosse o craque do time, pelo seu histórico, enfim, pela sua capacidade técnica, e o Corinthians passou o tempo, ganhou uma Copa Libertadores, ganhou um Mundial de Clubes e o Corinthians não tem o craque, né? Eu queria saber se houve também esse processo de convencimento que o Mauro fala, se houve uma conversa particular, quer dizer, com os jogadores, com você, por exemplo, falando, você vai ter que se sacrificar, por isso você não vai brilhar tanto, talvez como as pessoas estejam imaginando que você vai brilhar, mas a gente vai ganhar a Libertadores e isso talvez seja mais importante. E depois só queria que você completasse um pouco com a sua saída. A entrada do Guerreiro, vamos dizer, é algo diferente em relação ao time da Libertadores. Hoje, agora você pode dizer, porque o jogo já passou, você não vai estar cornetando nenhum colega, você torcia, como estava torcendo para o Corinthians, a gente imagina, pela entrada do Jorge Henrique, você acha que tinha mais a ver a presença do Jorge Henrique do que a do Douglas para dar mais velocidade, para eventualmente ajudar o Alessandro também na marcação?
primeiro eu acho assim, a conquista, óbvio que vai ser sempre maior do que qualquer coisa. Você pode ter uma individualidade, que qualquer individualidade brilhante, ela vai acabar ajudando o elenco a chegar numa conquista. Mas esse sacrifício todo que é possível fazer para um meia, para um atacante, correr até na nossa intermediária ou na nossa área para ajudar a defesa a marcar, eu acho que isso a gente enxergou de certa forma que era necessário para a característica daquela equipe, né? E isso a gente não pode colocar também como empecilho para que você brilhe. Óbvio que tem possibilidade, às vezes você dá um chute de longe, a bola criar uma curva e ela entrar no gol. E em muitos momentos você chuta e ela praticamente não vai da maneira que você quer, ela vai na mão do goleiro. Isso acaba tendo muito hoje. O Sheik, que tem aquele brilho todo, um exemplo hoje, ele teve chance de fazer gol mais do que todos e acabou não fazendo. Isso é normal, isso é do jogo, acaba acontecendo. Mas dessas individualidades, eu acho que não vem fazendo a falta para o Corinthians, de certa forma, não ter um craque. Porque às vezes você tem um craque, esse time também não consegue fazer tudo que é necessário. E para isso tudo, a consistência como time, ela é melhor. E eu ainda continuo acreditando, e eu sempre falei com o pessoal lá, que o Corinthians ainda pode ser melhor do que isso, porque tem individualidades para ser ainda melhor, sabe, tecnicamente. E não é que o Corinthians, eu me colocando no ponto, a gente deixava de jogar ou deixava de fazer. A gente acaba tendo um desgaste muito grande, sim, por ter esse compromisso, esse comprometimento com ajudar o seu companheiro a marcar, mas ao mesmo tempo você tem a liberdade do Tite para você criar, para você chegar na área, porque você tem uma recomposição inteligente de outra forma. Passando para o lado da formação entre o Douglas e o... Naturalmente eu acredito que entrou o Jorge, principalmente do lado direito, que normalmente ele joga pelo outro lado, é para conter a subida do Ashley Cole. Eu acredito que é estrategicamente apenas. Não quer dizer que tenha ganho muito ou perdido muito quando o Jorge estava fora ou quando o Douglas estava fora, porque você perde de um lado em velocidade, mas você ganha demais num passe, você ganha demais em inteligência com o Douglas dentro de campo.